Depois de relutar muito, decidi que vou sim ser terapeuta. E aí, qual o primeiro passo? Depois que você já tem alguns cursos, depois que você já tem alguma capacitação e que você já tem certeza, né? Já tem uma noção de que você tem o conhecimento que é necessário para iniciar, qual o primeiro passo ou quais são os primeiros passos para você começar e ser terapeuta? Vamos juntos hoje que eu quero falar mais para você sobre os primeiros passos que eu acredito que são essenciais para quem quer começar e ser terapeuta holístico, integrativo, complementar, alternativo. Uma coisa que eu gosto de dizer muito é: esteja preparado para atender seu primeiro cliente. Como assim, Kátia? Você precisa preparar o seu primeiro atendimento. Eu acredito que quando você faz isso, quando você organiza o seu primeiro atendimento, como vai ser, estrutura, pensa direitinho, quais são as perguntas que você vai fazer, cria um roteiro, né, uma ficha de consulta com as perguntas ideais, quer compreender mais quem é esse cliente que está chegando, a sua história de vida, as necessidades que esse cliente tem. Então, criar esse roteiro, essa proposta de ter as perguntas mais importantes para você conhecer seu cliente é um dos primeiros passos. Um outro passo muito importante, além da preparação do seu atendimento, é você ter um local ou definir o formato que você vai atender. Você vai atender online? Se vai atender online, você já tem um espaço preparado para isso, já tem um local privado, um local onde você não vai ser interrompido, onde não vai ter pessoas passando, onde vai ser um lugar que você vai conseguir ficar mais tranquilo, né, para conseguir atender seus clientes. Esse local fica próximo de um Wi-Fi, né, de um wireless lá, fica pertinho do aparelho da internet. Você vai usar o Wi-Fi, você vai usar o computador, vai usar um cabo para conectar a internet. Ou seja, como é que vai ser a estrutura do local onde você vai atender? Se for presencial, você já encontrou um local parceiro, você já tem uma clínica para atender, porque eu sempre recomendo que você encontre ou uma clínica, ou um espaço holístico, ou um local que você possa sublocar uma sala. Sempre é o mais indicado, por quê? Primeiro, já é um local profissional, já é um local onde tem movimentação de pessoas, e segundo, gente, é um local onde normalmente você subloca uma sala. Esse local já está pronto, já está preparado, e aí você paga uma porcentagem quando você atende, e quando você não atende, você não tem custo. Então, para mim, seria a proposta ideal para quem está começando, tá? Não recomendo começar alugando uma sala se você ainda nem tem clientes, a não ser que você tenha condições de bancar esse aluguel e não dependa do trabalho de terapeuta para isso, porque é muito difícil às vezes começar e já começar bombando, cheio de clientes. Leva um tempo até que você se sinta mais seguro para atender, dê os primeiros passos, comece a fazer os primeiros movimentos nesse sentido, né? Então, no início, não se jogue num aluguel, a não ser que você consiga mais parceiros, vocês dividam essa despesa e aí fique um pouco mais leve para você, né? Mas não recomendo que no início você já saia alugando uma sala sem ter clientes ainda, tá? Até porque o seu trabalho como terapeuta tem que se pagar, não é você tirar dinheiro de outro trabalho para bancar o seu trabalho como terapeuta, muito pelo contrário. Dito isso, às vezes as pessoas também me perguntam: eu posso começar atendendo em casa? Eu posso ir na casa das pessoas? E, sinceramente, eu não gosto dessas duas opções, tá? Primeiro que atender em casa parece ser melhor, mais confortável, mas não é, porque você tá tirando a privacidade da sua família, você tá usando um espaço dentro de casa para trazer uma pessoa que você não conhece para dentro da sua casa, a casa tem que estar sempre arrumada, ninguém pode fazer barulho, sabe? Fica incômodo atender dentro de casa e, na minha visão, não é nada profissional, né, gente? Você trazer as pessoas para dentro da sua casa, eu não vejo profissionalismo nisso, muito pelo contrário, tá? Então, eu não gosto dessa opção, eu acho que ela tem muitos mais contras do que prós. Mas não tem um espaço, mas não tem um local, Kátia, é o que eu tenho agora. Tudo bem, se você for iniciar em casa, não se acomode com isso. E outra, gente, se vocês forem atender em casa, vocês têm que tirar uma porcentagem do valor do atendimento para ajudar nas despesas da casa, não é de graça atender em casa. Eu vou atender em casa porque não tem custo. Tem sim. Você não tá usando água, luz, não tá usando o espaço da casa, a casa não tem imposto para pagar, não tem, sei lá, despesa de condomínio, ajardinamento ou outras coisas? Tem sim. Então você tem que saber ter essa consciência profissional. Não comece já com essa visão de escassez, né? Não precisa pagar nada, eu vou ficar usando a minha casa. Não, já começa com a visão profissional. Se eu estou usando um espaço na minha casa, eu preciso ajudar a bancar as despesas da casa como terapeuta. Ponto. Ir na casa das pessoas, geralmente a galera não curte muito. É desgastante, é cansativo e, na minha visão, é um trabalho exclusivo, portanto, precisa ser mais caro. Não é barato para um profissional vir na casa da gente atender de forma exclusiva. Geralmente, eles cobram mais. Qualquer profissional
profissional que a gente traga para dentro da nossa casa para nos ajudar é mais caro, não é mais barato. Então você tem que se valorizar caso você opte por essa opção. Via de regra, ir na casa da pessoa geralmente também não é tão legal. Por quê? Porque a pessoa às vezes não fica muito à vontade, ela tá dentro do território dela. E existem outras questões também que a gente precisa avaliar, né? Essa coisa de você ir na casa da pessoa, a pessoa já se acomoda mais, ela não precisa sair, a não ser que seja o atendimento online, porque no atendimento online a pessoa não vai te receber na casa dela e você não vai receber a pessoa na sua casa. Então já muda. Pode a pessoa fazer o atendimento de casa e você na sua casa, se for online, porque aí a relação é um pouco diferente. O profissional não vai para dentro de uma casa ou o consultante não vai para dentro da sua casa, né? Então é só para você ter essa noção de como funciona. Mas isso também é muito importante, porque sem um local para atender, sem um formato, sem organizar isso, como é que você vai dar o primeiro passo? Então você tem que ter tudo estruturado. O que você precisa para atender o seu primeiro cliente? O local, definir como é que vai ser, o formato, né? Online, presencial, onde vai ser, como vai ser. 2, preparar o seu primeiro atendimento. O que eu recomendo que você faça num primeiro atendimento? Que você organize a sua ficha de consulta, as perguntas mais importantes, que são perguntas para você identificar o maior problema que o seu cliente tem e como é a história de vida dele para que ele esteja na situação atual que ele está hoje, porque tudo que ele foi é um reflexo de quem ele é, e o que ele é hoje é um reflexo de quem ele será. Então eu preciso entender como foi a sua infância, como foi sua adolescência, relacionamento com pais, relacionamentos amorosos, o profissional, como é que tá, tem filhos, como é que é a relação com filhos, como é que é no todo os relacionamentos, né, de forma geral, e depois pegar e fatiar com os relacionamentos mais próximos para saber, para entender e para ajudar a pessoa a identificar a causa das debilidades que ela tá sentindo hoje. Uma pessoa que chega até nós, geralmente ela tá com alguma dificuldade, ela tá com algum problema, ela tá com alguma dor e ela precisa entender, seja espiritual, mental, emocional, física, mas ela tá com algum desequilíbrio. Dificilmente alguém nos procura porque tá bem, normalmente nos procura porque alguma coisa não tá legal. Então eu preciso identificar, eu preciso ajudar a pessoa a entender, porque às vezes só de parar para pensar e identificar a causa de um desequilíbrio já começa um processo de cura, de entendimento, de evolução muito profundo. Às vezes nem precisa trabalhar e atuar com uma técnica energética vibracional. Claro que a prática e a técnica energética que a gente normalmente usa acelera, potencializa o processo, ajuda muito. Ui, não bati no microfone. Mas é muito importante também a gente trabalhar na consciência, ou seja, nessa conversa. Porque quando eu atuo no campo vibracional, eu estou atuando na alma, na essência, no espiritual, no energético, né? Que o energético engloba tudo, mas eu também preciso que a pessoa se conscientize do que ela está vivendo. Então eu sempre uni uma conversa, uma dinâmica para trabalhar na parte da consciência mesmo da pessoa, na razão dela, no entendimento das coisas e na parte vibracional e energética que vai atuar lá no inconsciente, lá nas memórias, no ressignificar das coisas, né? Na mudança de mindset. Então, unindo os dois, a gente consegue fazer um trabalho mais completo dentro do consultório. Por isso é importante você definir quais são as perguntas que você vai fazer, como é que você vai ajudar e vai identificar junto com o cliente as necessidades que ele tem, até porque isso vai te dar um norte para que você possa oferecer o próximo passo. Como é que você vai oferecer a próxima consulta se você não sabe o que a pessoa está vivendo agora e numa conversa ali vocês não identificaram juntos? E, gente, muito importante, eu sei que através das técnicas energéticas, vibracionais que a gente trabalha, a gente consegue captar o que a pessoa está vivendo, mas não vai fazer tanto sentido para ela você dizer o que você sentiu quanto ela perceber o que ela tá sentindo. Por isso que essa coisa de só vir, receber um reiki e ir embora, pra mim, nunca funcionou bem, 100%. Porque eu via e eu vejo até hoje que a pessoa, quando ela tá ali dialogando com a gente, conversando, falando da história de vida dela, ela vai tendo insights. As coisas vão fazendo sentido pra ela. Não é eu, terapeuta, dizendo, porque quando eu, terapeuta, digo, eu viro um adivinha pra pessoa, porque a pessoa pensa, puxa, como é que essa pessoa sabe o que eu tô sentindo? E a gente percebe, a gente intui. Somos terapeutas, somos preparados pra isso. Mas quando a pessoa identifica na conversa, é diferente. Porque pra ela faz muito mais sentido, fica congruente. Puxa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Então, ter essa conversa inicial para conhecer o cliente, para que o cliente se autoconheça, é muito bacana, porque é um processo que vocês dois vão identificar padrões e você vai ajudar a pessoa a entender o que ela tá passando, o que ela tá vivendo de forma mais profunda. E aí, quando você vai para a técnica de energização, quando você vai fazer um trabalho na vibração, na energia dela, aí se complementa. Porque tudo que vocês conversaram, agora ela consegue absorver muito melhor através da técnica energética. Então, eu
sempre uni as duas coisas e sempre funcionou muito bem pra mim. Eu particularmente gosto muito e eu gosto de dar essa atenção, porque nada melhor do que você fazer aquela terapia do olho no olho, assim, sabe? De primeiro você olhar no olho da pessoa, sentir o que ela tá vivendo, ajudar ela a ter as percepções que ela precisa, sabe? Então isso pra mim sempre foi muito importante, essa coisa de olho no olho, de estar perto, de estar próximo. Tanto é que eu nunca colocava uma mesa no meio na hora de atender, de conversar. Era sempre poltrona de frente, uma pra outra, pra que eu ficasse o mais próximo possível do meu cliente. Claro que a gente sabe que com certo distanciamento, né? Até porque hoje nós estamos ainda na função da Covid, né? Mas não colocar um obstáculo no meio sempre ajuda muito para que o relacionamento e o laço de confiança se estabeleça muito mais facilmente. Enfim, então essas seriam as primeiras noções aqui, o primeiro passo, os primeiros passos para você iniciar, para você estruturar o seu primeiro atendimento. Então pensa bem, como é que eu vou iniciar o atendimento? O que eu vou dizer no início? Como é que eu vou introduzir as primeiras perguntas? E aí desenvolve as perguntas, faz a técnica de energização e como é que é o fechamento? Como é que você vai fazer o fechamento sugerindo que a pessoa volte para o próximo atendimento? Pegando sua agenda e já agendando, porque se você deixar isso na mão do seu cliente, essa decisão na mão do cliente, ele provavelmente não vai voltar ou vai levar muito tempo para voltar, porque as pessoas têm muita coisa para fazer, elas são ocupadas com muitas tarefas, assim como nós. E às vezes não é por mal, é porque ela se envolve com um monte de coisa e esquece de agendar de novo, aí ela só vai agendar quando ela tá mal. Então, para que ela não tenha que passar por isso, a gente já traz essa consciência para ela, ó. É importante você voltar daqui X dias, e aí a volta dela e o tempo que você vai sugerir depende da situação. Se ela tá vivendo uma situação de muita dor, muita dificuldade, é bom ela voltar na semana seguinte. Se for uma situação de média dor, dor média, aí uns 15 dias, 20 dias. E se a pessoa não tá tão mal assim e dá pra dar um espaço maior, pode voltar de 30 em 30 dias. Aí depende muito da situação. Por isso ter esse olhar personalizado é muito importante, né, gente? Não catalogar o que você vai fazer. Você tem um roteiro, você tem uma ideia, mas aí você vai intuindo, você vai vivenciando e nada vai te dar mais experiência, expertise, esse debriefing, assim, de você saber o que fazer, esse feeling, né? Acho que é a palavra mais coerente agora. É um feeling, não é debriefing, é feeling. Nada vai te dar mais feeling do que estar ali, do que a experiência. Então, quanto mais você atende, melhor você fica. Quanto mais você atende, melhor você fica. Não fuja de atender seus clientes, muito pelo contrário, queira atender as pessoas. Fique disponível para isso, se abra para isso. Quanto mais você for atendendo, mais você se sente seguro, mais você confia e mais a experiência te dá essa noção. O que eu faço, para onde eu vou, o que é melhor para o meu cliente. E o que vai te ajudar muito é esse olhar que eu falei, é ter as perguntas, é saber como conduzir ali para você entender o que a pessoa precisa. Porque se você for direto naquilo que a pessoa precisa e ajudar ela a ter uma transformação, ela vai gostar do que você vai entregar para ela. Ponto, gente. Esse é o segredo. É o segredo de tudo. É você ajudar a pessoa a identificar a dor dela e trazer soluções para ela. Ponto. Claro que ela vai ter que fazer a parte dela, a gente sabe de tudo isso, né? O compromisso é dela, o terapeuta tá ali só como um orientador no processo, mas você precisa ter essa pegada, essa vontade, esse desejo de compreender o que ela tá vivendo e como você vai ajudar ela a resolver o desafio que ela tá vivendo. Tá certo? Então, acredito que esses seriam os passos essenciais de quem tá começando, os primeiros passos. Não consegui falar do primeiro passo, né? Falei de mais coisas, mas acredito que isso aqui é essencial para quem tá começando e quer ser terapeuta. Combinado? Gostou desse vídeo? Dá um joinha aí pra gente saber que você gostou. Compartilha se você lembrar de alguém que quer ser terapeuta, que tá iniciando, que não sabe por onde começar. Manda esse vídeo pra ela, pra ele, que com certeza vai auxiliar muito pra tirar muitas dúvidas que muitos têm. Combinado? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.